E as pessoas, elas confundem, né, o que significa vender. Eu não sei para quem tá aqui ao vivo comigo, o que vocês entendem sobre venda, mas muitas vezes, ao conversar com vocês, inclusive, eu sinto que existe um pouco dessa crença, dessa até algumas experiências anteriores que vocês tiveram, que vocês trazem isso com vocês na hora de vender o produto de vocês, que é vender é chato, ou um vendedor é chato, ele sempre tem que empurrar, ele tem que falar demais, ele tem que ser insistente. Mas será? Será que vender é isso? Veja, não é que você não sabe vender. Muitas vezes você não sabe que você sabe vender, porque você parte dessa premissa, de que você vai ter que empurrar alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais aqui já nessa live para vocês hoje mesmo aqui sentirem que na verdade vocês não sabiam vender, que vocês não sabiam que sabiam. Então assim, já tirem essa crença de que vender é chato, de que você vai ter que empurrar, de que você muitas vezes vai ter que insistir. Eu já ouvi inclusive, vejam, que muitas vezes você tem que mentir para vender. Não. Se você tem que mentir para vender, aí de fato você tá indo por um caminho muito errado, tá? Então, qual que é a diferença aqui do bom vendedor e do vendedor chato? Esse que vocês, assim, às vezes trazem para mim, né? Que vocês acham que não conseguem vender porque tem essa lembrança, tem essa experiência ruim. Então, qual que é a diferença entre o bom vendedor e o vendedor chato, esse vendedor inconveniente? O bom vendedor, primeiro, ele sabe criar desejo, despertar o desejo, enquanto o vendedor chato, ele apenas empurra. E muitas vezes ele empurra por quê? Porque ele só fala, ele só quer vender. Enquanto o bom vendedor é aquele que já está interessado em resolver o problema da outra pessoa. Então, ele sabe, numa conversa, descobrir o que o outro está buscando e através do produto ou do serviço dele, ele oferece aquela solução. Então, vamos lá. Já dei aqui duas diferenças bem importantes para vocês já partirem da premissa de, será que eu sei vender? O bom vendedor é aquele que conversa. Se você sabe conversar, gosta de conversar, você já tem um passo à frente aí para ser cada vez mais uma ótima vendedora. Por quê? O vendedor chato, inconveniente, é aquele que só ele fala. Então, o bom vendedor, ele sabe ouvir também. É uma conversa. Porque é na conversa que vai entender, muitas vezes, o que de fato a sua cliente está buscando. Porque se você chega para ela, aqui no nosso caso, que nós vendemos semijoias, se você chega para ela e simplesmente você quer falar do colar que você está vendendo, muitas vezes não é um colar que ela está buscando, mas você pode descobrir que ela está sendo promovida ou vai dar alguma palestra ou até mesmo vai viajar com a família e aquele colar vai compor o look dela naquela ocasião importante. Então vejam que diferença de você falar, olha, você está me falando aqui que você vai, né, fazer uma palestra ou você vai dar uma aula e eu vejo que você gosta de se vestir bem. Olha que bonito que vai ficar esse colar. Veja se ele não vai combinar com você e compor esse momento especial. Olha a diferença de você simplesmente chegar e falar, olha, eu tenho um colar aqui para vender e você mostra para ela e ela, tá, que legal, que bonito. Vejam que é diferente. Então, assim, partem do princípio que primeiro vocês têm que aprender a conversar com as suas clientes. Entender o momento que elas estão, que fase que elas estão, porque muitas vezes é ali que você tem uma brecha para apresentar o seu trabalho, que muitas vezes até no seu círculo de amizades você ainda as pessoas nem sabem que você está vendendo semijoias, porque você tem vergonha de falar.